olhar Jesus de uma outra perspectiva. Jesus era como um cordeiro, uma troca, né? O pastor, como eu falei, ano passado, ele apacentava o rebanho, né? Ele tinha a função de pastorear o rebanho, ou seja, fornecer pastos para o rebanho, né? Levar os campos verdejantes, as águas tranquilas e fornecer alimentos, o alimento da nossa alma. E hoje eu gostaria de ficar olhando com os irmãos Jesus como cordeiro. E o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, conforme Pedro 29. E a gente vai estar vendo, na perspectiva bíblica, como o Cordeiro nos é apresentado pelas Escrituras. E quero começar com essa expressão de Pedro, que usa a figura do Cordeiro, os eleitos para a salvação, na presciência de Deus antes de que o mundo existisse, nós já existíamos para Deus. Como o Salmo 29, isso é maravilhoso, né? Então, saber disso nos resgata de um monte de leis, de um monte de culpas. Por quê? Porque a gente percebe que o mundo foi criado sob o signo da cruz, né? Antes que houvesse luz, houve cruz. E quando pensamos no mundo criado sob o signo da cruz, o mundo criado por Deus numa proposta de redenção, e se o Cordeiro foi imolado antes que o mundo existisse, todas as coisas subsistem por ele e por meio dele, né? Ele morre para que a vida surja na criação. O Cordeiro se doa, né, nos tempos eternos, antes que o mundo existisse, para que por ele todas as coisas fossem criadas. E é isso que Apocalipse diz. E também João 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo converge, tudo nasce e é feito e é criado por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. E o Cordeiro de Deus na Bíblia tem um sentido de sacrifício, né? Quando a Bíblia fala do Cordeiro, está falando alguém que é levado para o sacrifício. E, por exemplo, no Éden, quando após a queda de Adão e Eva, eles se vestem com folhas, né, de figueiras. Mas Deus o pobre com pele de cordeiro, prefigurando a vestimenta espiritual, um novo revestimento em Cristo. O único que pode nos vestir de fato é o Cordeiro. E Apocalipse 7,9 fala da grande multidão que não se podia contar, que estava com suas vestes brancas, resplandecentes, diante do Cordeiro de Deus. E lá no Gênesis, no livro dos começos, no começo de tudo, o Cordeiro já está ali, presente, fazendo cobertura. Abel oferece o sangue de Cordeiro, e é o sacrifício que foi aceito por Deus. Quando vai sacrificar Isaac, ele vai crendo que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos, porque ele cria na promessa da descendência, né? Ele cria que Deus não podia mentir, uma vez que chamou ele para ser pai de uma grande nação, cujo número da sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E quando Isaac pergunta: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo tudo, mas onde é que está o Cordeiro? Essa é a pergunta de Isaac. E a resposta de Abraão a Isaac é: Deus proverá. E aquele lugar ganhou esse nome, o monte da provisão, né? E quando Abraão vai sacrificar Isaac, aparece o Cordeiro para ser sacrificado nesse lugar. Milagre surge do nada. Um animal, um cordeiro, né, surge ali com Deus, e em vez de ele sacrificar Isaac, ele sacrifica o cordeiro. Ele aparece, ele se apresenta diante de Abraão. E foi isso que Cristo fez com a humanidade. Ele se apresentou na cruz para toda a humanidade, para que nós não fôssemos sacrificados, mas ele foi sacrificado por nós. Então, ele é o Cordeiro eterno de Deus que tira o pecado do mundo.
Essa expressão de João você não vai encontrar em nenhum outro evangelho, apenas João. E no Apocalipse, a expressão Cordeiro de Deus se repete inúmeras vezes também, escrita por João. Então, e vendo passar Jesus, disse João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A referência bíblica é João 1,36. Esse é o testemunho de João Batista sobre o Cordeiro. Então, nós vemos que pessoas, tanto no Velho Testamento como no Novo, testemunharam do Cordeiro. Adão e Eva foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. E o Cordeiro tem a função de nos cobrir espiritualmente. Abraão foi socorrido pelo Cordeiro. A lei foi dada, o sacrifício, a imolar o sangue de animais do Cordeiro, para que houvesse expiação pelo pecado. Conforme a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que houvesse remissão de pecados, alguém tinha que morrer. E o pecador não poderia morrer por si mesmo. Deus não aceita o sacrifício do pecador para cobertura do pecado. Outro tem que se oferecer no seu lugar. Né? Deus aceitava o sacrifício de um bode, de pombas, de animais, de um cordeiro mesmo, mas não aceitava o sacrifício pessoal. Porque não há nada que o homem possa fazer para se redimir diante de Deus. Outro tem que fazer em seu lugar. E o Cordeiro de Deus, Jesus, ele se apresenta para ser em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. No outro lugar das Escrituras, Isaías 53 fala do Cordeiro mudo que foi levado, que não abriu a sua boca perante os seus buscadores. Esse mesmo texto também é repetido em Atos 8, aquela passagem do eunuco, que está lendo esse texto de Isaías, não entende. De que o texto está falando? Ele fala, olha, é de Jesus. Isaías escreveu sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Então Isaías também testemunhou do Cordeiro de Deus. Pedro também faz uma confissão tremenda. Olha o texto que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Pedro 1,19. Cristo ele já é idoso, mas uma confissão sobre o Cordeiro de Deus, mostrando que o sacrifício de Jesus era superior ao sacrifício de animais. Né? Em Apocalipse 5, 6 diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. É a descrição de João no Apocalipse sobre o Cordeiro Eterno de Deus. Aí continua: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões postaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Revela que toda produção de oração feita a Deus chega diante do Cordeiro como incenso, como cheiro suave, como relacionamento com Deus. Continuando o Apocalipse ainda: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. Apocalipse 6. Esse texto assim voltou do Apocalipse. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. João vendo as catástrofes dos finais escatológicos, dos finais dos tempos, daquilo que a humanidade está fazendo com o planeta Terra, destruindo a criação. E Mateus diz que no fim dos tempos as potências dos céus serão abaladas. Né? E as pessoas nesses dias vão se lamentar, vão chorar pelo mal que fizeram à terra. Né? Fizeram a si mesmo. Quando nós destruímos o que Deus criou, nós estamos nos destruindo também. Então será o dia da recompensa, conforme a visão de Ezequiel também.
Continuando aí em Apocalipse sobre o Cordeiro, depois dessas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual não se podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Apocalipse 7:9. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, e ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O Cordeiro presente em duas escrituras. E eu disse, vão falando: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as bandearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Nós só podemos ser purificados, santificados por causa do Cordeiro de Deus. Continuando. Porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E cantava o canto de Moisés, servo de Deus, o canto do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Apocalipse 15:3. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, falando da sua igreja, dos salvos, dos redimidos, daqueles que foram comprados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. Apocalipse 17:14. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se acalmou. Apocalipse 19:7. Falando do encontro das bodas do Cordeiro, do encontro da igreja com Jesus na eternidade, daquela festa final, uma festa que não acaba. Esse encontro é triunfal da noiva com o Cordeiro. E diz-lhe: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E disse-lhe: essas são as verdadeiras palavras de Deus. 9:9. E veio a mim um dos 7 anos que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, e mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. A esposa é a igreja, o Cordeiro é Jesus. Apocalipse 29. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21:22. E a cidade não precisava de sol nem de lua, para que nela resplandecesse, porque a glória de Deus e também a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, o Cordeiro como luz. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:7. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus, do Cordeiro e dos seus servos, o servirão. Apocalipse 22:3. Então nós vimos, João, escrevendo Apocalipse, falando de Jesus como Cordeiro, e enquanto viveu na terra, viveu em humildade. Ele foi mudo diante dos criadores, mas que agora a presença desse Cordeiro que se humilhou, que se deu, que se incluiu, que se doou, na sua presença foge o céu e a terra. Está revestido de poder e glória. E todos se prostrarão diante do Cordeiro. E toda a humanidade tem o convite desse Cordeiro. Todos somos chamados a serem revestidos desse Cordeiro. Somos chamados para nos limpar e lavar pela palavra do Cordeiro. Aí, o Cordeiro de Deus também, agora o próprio Cordeiro falando
também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, né, orando ao Pai, intercedendo a Deus por nós, fazendo um pedido para que onde ele estiver, todos quantos crescem em seu nome, tanto naqueles dias como no futuro, eles viverão ainda. O prazer dele era que onde ele estiver, todos quantos crescem nele, estejam também. Por isso, foi por essa experiência, né, tanto no Velho Testamento como no Novo, que os apóstolos visualizavam essa figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos também Paulo, em Efésios 1,4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos eleitos também para estarmos em amor, unidos ao Cordeiro. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, pela Pedro e vimos. Assim, o Cordeiro é aquele que está no centro de tudo. Tudo foi criado, tudo que existe, isso que existe, é criado sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus. A redenção da humanidade está em Cristo. E Paulo, quando escreve a maneira, fala que a natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Essa terra está gemendo, está sofrendo, mas a solução de Deus já está pronta. O Cordeiro já foi enrolado em nosso lugar. Esse é o texto que eu vou deixar para os irmãos, a palavra bíblica, né? Irmãos, pensem no Cordeiro de Deus como aquele que nos cobre, aquele que nos guarda, aquele que se apresenta em qualquer momento da nossa vida de dificuldade para nos socorrer. Né? Ele é a provisão de Deus. E tem uma expressão de Paulo que eu gosto muito que fala que ele é o amém de Deus para nós. Jesus é o sim de Deus para a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Nosso Pai eterno, nosso Deus amado, o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. E a palavra diz que nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra também diz que Ele é o nosso advogado, aquele que cuida da nossa causa. Ele também é o nosso mediador, aquele que intercede por nós. Mas Ele é também o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, para que quando o mundo fosse criado com a salvação já pronta. E todo aquele que vai crer em Jesus não pereça, nós temos que nos ajuda a compreender, a tua vontade para as nossas vidas. Em qualquer momento estejamos só, passando por dificuldades, por vales, por tristezas, possamos crer e perseverar, sabendo que o Cordeiro de Deus já foi morto em nosso lugar. A ressurreição de Jesus é a vitória que fala nessas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Vai a Deus no seu santuário e no firmamento mostra o seu poder. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento olha o seu poder. Louvai o som da trombeta. Louvai o soberano que comanda. Louvai o comando de finanças. Com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai o pelos seus poderosos feitos. Louvai o constante sua muita grandeza. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o constante a sua muita grandeza. Louvai-o com sua luz no bom. Louvai-o com poder que combata. Louvai-o com a cruz e esperanças. Com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louca ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Amém. Cântico que é Santo, Santo. Você é chamado a cantar. É chamado a cantar, a adorar e louvar a Deus não é cantar. Louvar a Deus é viver para Deus. Nós temos que reconhecer em todos os nossos caminhos isso é louvar a Deus. A cada gesto da sua vida, gratidão é adoração e louvor a Deus. Não é somente cantar. Cantar é uma das expressões de louvar. Nós louvamos e também adoramos ao Senhor. Santo, Santo é o cântico que a gente vai estar cantando agora. Nós temos aqui a letra. Obrigado. A gente está cantando esse instrumento. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber
Vamos estar cantando ainda o cântico em todo o tempo. Vamos estar cantando o que está impresso aí. Não anota, desculpa. Tu és fiel, Senhor. A fidelidade de Deus é provada na nossa vida cada dia, né? Uma das provas de que Deus é fiel é que esse templo está cheio hoje, agora no nome de Jesus. Né? Ele é fiel a nós. A sua fidelidade, ele não pode negar a si mesmo, né? Então ele nos mantém as promessas dele, independente da nossa fidelidade. Ele é fiel. Dia
Está cantando ainda no Nós, Senhor. Vamos colocar de pé um pouquinho? Nós estamos cantando.
foi assim, ele deu a sua vida por nós. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Amém. Obrigada, pastor. Cantar ao Senhor no cântico. Ai, ao Senhor, cântico louco, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações, a sua
nosso irmão Jackson. Os irmãos estão com paciência? Os irmãos estão com pressa de ir embora? Está muito bonito o culto, muito maravilhoso. A gente está sentindo que os irmãos aqui se empenharam, se esforçaram para dignificar, exaltar o nome de Deus. Não é sempre que nós temos essa oportunidade. Os irmãos concordam comigo que não é sempre? Então, eu gostaria que fosse sempre. E que eu pudesse estar aqui junto com os irmãos. Eu agora moro longe, moro na Bertioga. Daqui lá são mais ou menos uns 52 quilômetros. Quer dizer, não é tão longe assim, né? E eu sei que a hora vai correndo já. Aquele relógio lá está certo, né? 15 para as 9, é isso? A hora vai correndo e eu sei de irmãos aqui que vieram de longe, né? Mas eu já prometi dar uma carona para eles. Eu vou mudar o meu caminho, vou me desviar da rota de casa e vou dar uma carona para eles. Graças a Deus que eu tenho lugar no carro para todos eles, né? Eu estou aqui com uma dúvida, se eu ministro primeiro a ceia do Senhor e depois dou uma palavra à congregação, ou se deixa a ceia para o último momento do culto. Eu não gostaria de fazer isso, não. Eu gostaria que a ceia fosse uma parte do culto, embora nem todos vão poder participar, porque a ceia é só para aqueles que são crentes em Jesus Cristo, estejam em plena comunhão com a sua igreja. E é meu hábito, né, não ficar restringindo a participação na ceia de pessoas que só sejam da Igreja Batista. A gente dá oportunidade para outras pessoas, mas um requisito fundamental é que a pessoa esteja em comunhão com a sua igreja, em comunhão com Cristo e com a sua igreja, a igreja de Cristo, que somos nós, né? Somos servos de Cristo. Então, mas antes eu vou, se os dois irmãos que são diáconos, que vão ministrar a ceia junto comigo, o irmão Irael e o irmão Valdenor, não discordarem, se discordarem, vão responder isso diante de Deus, né? Porque eu estou sentindo que eu devo primeiro ministrar a ceia com mais calma e depois reserve 10, 15 minutos para falar à igreja no final. Então, sem muita conversa, né? Sem muita figuras, né? A gente vai cantar um hino, que eu acho que é esse que está aqui impresso, Alvo Mais que a Neve. E enquanto cantamos este hino, eu vou pedir que os dois irmãos ajeitem a mesa da ceia, que é a mesa do Senhor. Eu coloquei ali, eu até peço para o irmão Rubens tirar aquele quadro lá, aquele troféu. Depois eu falo para os irmãos o que representa aquilo. É muito importante para mim. Depois os irmãos podem ver com vagar o que tem aqui, tá? E depois vou pedir para o irmão Irael e o irmão Valdenor estejam organizando ali a mesa do Senhor, tá bom? Que é para a gente iniciar imediatamente a celebração da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Por favor, toda reverência, toda atenção àquilo que vamos ler. É numa carta apostólica do apóstolo Paulo, mas é uma referência àquilo que Jesus ensinou, àquilo que Jesus instituiu. É uma instituição cristã, a ceia. Por isso que nós chamamos ceia do Senhor.
Então diz assim, Paulo: pois recebi do Senhor, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso é uma reprodução do que registra os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Tá? Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, que registram aquilo que Jesus instituiu na noite em que ele foi traído, quando já havia cumprido o seu ministério terreno. Só faltava a morte na cruz, que seria o apogeu, que seria o ápice, que seria o ponto mais alto do ministério de Cristo, aquilo que ele veio fazer aqui neste mundo. Ele veio para morrer. Ele não morreu por acaso, ele não morreu por acidente, ele não morreu por perseguição de quem quer que fosse, ele não morreu pela vontade dos homens. Ele morreu porque estava assim planejado desde antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus tomou essa decisão de enviar seu Filho a este mundo para morrer por nós, os pecadores. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para a nossa salvação. Então, quando chegou a hora, como diz Paulo em Gálatas 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado, Jesus veio e morreu por nós. Gente, não foi uma aventura, não foi um ato heróico, não foi um acidente. Guardem estas palavras, não se esqueçam disto, não vão atrás de outros ensinos, não foi um acaso, não foi um acidente, não foi vontade da carne, não foi porque ele quisesse, Jesus, porque ele lutou até o fim para não morrer, mas foi a vontade de Deus, a vontade do Pai, que ele morresse e que a sua morte não fosse em vão, que muitas pessoas fossem salvas por ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele merecia morrer? Ele estava pagando por um crime que havia cometido? Ele foi preso por mentira. Que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça em teu
para a ceia e que esteja lá fora, por favor, eu peço que entre. A ceia só vai ser servida aqui no santuário, no templo, tá bom? Se o irmão estiver aí fora, pelos corredores, os meus 50 anos de ministério, ontem, dia 13 de dezembro, eu completei 50 anos de ordenação para o ministério da Palavra de Deus na Igreja Batista. E aqui, nessa placa, tem a foto desse ato ordenatório de 50 anos atrás. E tem uns dizeres também. Essa placa me foi oferecida pela Igreja Batista em Bertioga, ontem à noite. Então, depois, se nós quiserem ver, com mais devagar, com mais tempo, vejam. Agora, a irmã, não me lembro se foi a irmã Valdina, acho que foi a irmã Nalva, acho que foi o Rubens, que me pediu que eu falasse alguma coisa histórica. Quem foi? Não. Falasse alguma coisa histórica do trabalho aqui na Vila dos Pescadores. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas ali tem uma placa. Tem uma placa que registra um momento importante na vida desta congregação. Dia 21 de dezembro de 2002 foi o dia em que foi inaugurado este templo, tá? Mas antes de inaugurar este templo, ainda não completamente construído, foi lançada a pedra fundamental. Essa propriedade aqui, nesta propriedade havia uma casa, e nesta casa moravam os pais da Mara, e a Mara também morava aqui. Tá? A Igreja Batista de Jardim Casteiro comprou a casa, o terreno da casa, pagou 12 mil reais, se eu não estou enganado, e derrubou tudo através de mutirões e construiu aqui. O irmão Israel está falando, o senhor lembra onde ficava a pedra fundamental? Ele disse, olha, ficava na direção dessa janela. Então é mais ou menos por aqui assim. Nesse meio aqui está a pedra fundamental desse templo. Então, enquanto eu fui pastor aqui no Jardim Casteiro, durante 5 anos, até começo de 2006, a congregação se reuniu nessa parte de baixo. Depois que eu saí, os irmãos acabaram de construir. Uma parte do alvedor, outra parte sob a direção do irmão Rubens. Os irmãos já construíram lá em cima. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu acho que faz parte da festa hoje o que vai ser feito lá em cima, né? E pintaram tudo, está bonito. Parabéns à congregação. Eu estava fazendo aqui um apanhado dos irmãos que estão aqui trabalhando. Irmã Maria José, irmão Valdelor, irmã Rubens, irmã Nalva, irmã Francisca, irmã Valdina, irmã Sandra, Cícero, já mudaram daqui, mas a Osanã, irmão Osanã, a irmã Dira, a Maria José, o Ciro, tá? O Roberto, a Solange, a irmã Graça, o Dudu, a Nil. Aliás, quase todas essas pessoas estão aí, né? A Mara, a irmã Maria Andrade, que está aqui, uma surpresa, tem essa irmã, que já fez parte aqui da congregação. A irmã Dalva, da memória, tem mais? Irmã Dalvinha? O irmão Natalício e a irmã Eliane, que não estão aqui, mas eu fiquei sabendo pelo grupo que eles se casaram ontem, no civil, logo estarão se casando
religiosamente, quem sabe aqui mesmo. Tá? Aliás, nós já fizemos um casamento aqui. Eu me lembro, muitas saudades desse dia, do irmão Zanã e do irmão Dino. Então, quem me dera de fazer outros, tá? Quem me dera, eu venho. Se tiver um casamento aqui para fazer, pode me chamar que eu venho. Tá? Ok? Então, a Clarice, a Eliane, o Jackson ainda mora por aqui, né? Não adianta querer fugir daqui. Né? Agora, tem aí, já quase se casando também, o Alex, a Vanessa, o Jackson, a Clécia, e quem sabe outros também, né? Eu ia citar o irmão Nildo, que está colaborando aqui, né? O irmão Yael, que está sempre pronto a colaborar com os irmãos aqui. Irmãos, é uma bênção participar desse trabalho. Eu tenho saudades das terças-feiras e dos domingos que eu vim aqui fazer o trabalho da congregação. Eu gostaria que isso não parasse, não. Irmãos, continuem, tá bom? Continuem, venham, quem sabe logo aqui vai ser uma igreja. Tá? Quem sabe com a colaboração de alguns que não moram aqui, mas vêm para somar forças, o trabalho vai avante. Vocês creem nisso? Digam amém. Já falei. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre 3 coisas para a igreja aqui na Vila dos Pescadores. Essas 3 coisas são extraídas da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. São 5 versículos que eu vou ler para os irmãos, e desses 5 versículos eu vou extrair 3 palavras para deixar com os irmãos nesta noite. Então vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Irmãos, há 2 tipos de graça: a graça salvadora de Cristo na cruz do Calvário, a morte redentora de Cristo, é graça. Graça não merecida, tá? Dom de Deus. Agora existe a graça que é uma bênção que Deus nos dá, um dom, uma aptidão que Deus nos dá. É uma graça. Não significa um milagre, por exemplo. Um milagre que é feito na nossa vida é uma graça. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Uma cura milagrosa por Deus. Quando todos os médicos desenganam a nossa vida, dizendo que nós temos mais um mês, mais uns dias, mais um ano de vida. E quando menos se espera, a pessoa rompe pela fé e vive ainda muitos anos. É uma graça, é uma bênção. Paulo está falando aqui de uma graça. Não é a graça redentora de Cristo. Ele vai explicar. Faço conhecido de todos vocês a graça que foi concedida por Deus às igrejas da Macedônia, que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Qual foi a graça, então, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia? Qual foi a graça? Generosidade. Rica generosidade.
abrir mão daquilo que temos, daquilo que somos, para oferecermos a alguém. Bom, continua a leitura. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha a graça aí. A graça refletida na generosidade. A generosidade refletida na participação da assistência aos santos, ou seja, aos cristãos pobres, necessitados, que viviam na Judéia. E diz mais Paulo: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, quais são as 3 palavras que eu quero extrair desse texto dos irmãos? A primeira palavra, aliás, o tema que está sobre o qual estão penduradas, atenças, essas 3 palavras que eu vou citar agora, o tema é igreja ou igrejas superlativas, igrejas magistrais, igrejas por excelência. O que é a igreja? Isso aqui é igreja? Não. Isso aqui é uma casa, é um prédio, é um edifício. Vocês podem até chamar de templo. Vocês podem até chamar de santuário, de lugar santo. Às vezes a gente esquece que isso aqui é um templo, isso aqui é um lugar santo, isso aqui é um santuário. A gente às vezes esquece. Mas é. Mas isso é igreja? Irmãos Anã, isso aqui é igreja? O que é a igreja então? Está vendo? A igreja sou eu, mais você. Mais o outro, mais o outro, mais o outro. E assim por diante. Agora a pergunta que eu deixo para os irmãos é essa: você faz parte de uma igreja superlativa, excelente, magistral, grandiosa, igreja por excelência? Ainda hoje eu estava numa conversa, no almoço com várias pessoas, e havia um menino que eu vi nascer e vi ser criado nos primeiros passos do Evangelho. Rebelde esse menino, esse hoje é um homem, rebelde, ainda não se converteu direito, e diz que conhece a Bíblia, e que acha que as igrejas estão tudo erradas, porque não estão seguindo o que a Bíblia diz. Nem ele está. Nem ele está. Você faz parte de uma igreja excelente. Essa igreja aqui que você participa, ou aquela igreja que você participa lá no Casqueiro, é uma igreja excelente? É uma igreja superlativa? Você sabe o que é grau superlativo de um adjetivo? Não é bom, é boníssimo. Não é bom, é muito bom. Não é muito bom, é bom demais. Isso é um superlativo. Essa igreja é uma igreja boa? Você faz parte de uma igreja boa? Você é um membro excelente? Então a primeira coisa que eu quero deixar com vocês é essa palavra, a palavra perfil. Qual é o perfil? O tipo? Qual é o biotipo espiritual
da sua igreja. Se a sua igreja tem um biotipo que não é grande coisa, você tem que olhar para você mesmo, para ver se você é um crente excelente. Porque se você não for um crente excelente, a sua igreja não vai ser. Se você não for um crente que tem graça, a graça de Deus com você, você não pode ser um crente excelente. E a sua igreja também não vai ser. Então pense nisso. Outra coisa, eu estou falando de que igreja, quais eram as igrejas que tinham essa graça de serem generosas? Paulo diz quais eram as igrejas? As igrejas da Macedônia. Quais eram as igrejas da Macedônia no Novo Testamento? Filipos, Tessalônica, Bereia. Vocês sabem de mais alguma? Eu conheço essas três. Na Macedônia era Filipos, Tessalônica e Bereia. Qual era a característica de Filipos, da igreja de Filipos? Era a igreja alegre, que gostava de dar, de repartir com quem precisava. Qual era a característica da igreja de Tessalônica, que Paulo dizia que era a coroa dele, coroa do ministério dele? A característica da igreja de Tessalônica, leiam 1 Tessalonicenses 1:7. Era divulgar o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo. E através de Tessalônica, o Evangelho chegou em toda a Macedônia, em toda a Acaia, tudo regiões do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lá no cristianismo, na era cristã. E Paulo diz que Tessalônica não foi só Macedônia e Acaia, mas em todo lugar, na Ásia, em todo lugar. O Evangelho de Cristo foi conhecido através do testemunho da pregação da igreja de Tessalônica. E a terceira igreja da Macedônia, Bereia, qual é a característica dessa igreja? Não tem uma carta para a igreja da Bereia. A gente não tem notícia de uma igreja organizada em Bereia, mas a gente sabe que o apóstolo Paulo passou por lá, deixou discípulos, e os discípulos de Bereia eram cristãos que tinham uma característica muito importante: eles gostavam de examinar as Escrituras. Irmãos, para ser uma igreja excelente, precisa ter essas três coisas: ser generosa, ser influente e ser estudiosa da palavra de Deus. Agora eu pergunto, você é um crente assim? Se você for um crente assim, e se o outro irmão for um crente assim, a sua igreja vai ser assim. Agora, se você não dá testemunho do Evangelho, não abre o bolso para nada, é uma mão fechada, não dá para ninguém, não oferece para ninguém, só quer para si, e se você não se dedica ao estudo da palavra de Deus, esquece, você nunca vai ser um crente excelente, e muito menos a sua igreja. Então, irmãos, a segunda palavra, isso é o perfil. Agora, a segunda palavra é a performance. Perfil é o tipo, é a aparência. A aparência. A gente olha assim os rostos de vocês, tem muita menina bonita, rapaz simpático, tem muita irmã simpática, bonita. Não leva mal, né? Esses elogios. Eu não estou fazendo galanteio para quê? Tá? A dona Elza, quando eu namorei a dona Elza e casei com ela, ela era a moça mais bonita da igreja.
Os olhos dela me encantaram. Tá? Então, não se preocupe, mas tem irmãs queridas aqui, tem irmãos maravilhosos. Mas isso é o tipo. É o tipo. Agora eu quero saber a sua atividade, a sua performance. O que é performance? É aquilo que a gente faz. É a nossa tarefa. E a tarefa eu já disse quais são, os 3. Dar, influenciar e estudar a palavra de Deus. Mas tem mais 2 coisas que as igrejas da Macedônia faziam. Elas enfrentavam a tribulação com alegria. Quem é que não está passando dificuldade na sua vida? Quem é? Deus sabe qual é a sua dificuldade. Deus sabe qual é a sua tribulação. O irmão está enfrentando uma grande tribulação, mas seja generoso. Compartilhe. Influencie. Estude a palavra de Deus. Esqueça as suas tribulações e as suas angústias e desenvolva o seu dom, o dom que Deus lhe deu. É a sua performance. E por último, a palavra que eu quero trazer para os irmãos é a repercussão. Repercussão. Irmão, se eu ser uma pessoa assim, sei lá, estou bem vestido, estou de terno, gravata, todo mundo olha para mim e diz, aquele ali deve ser pastor. Né? Já franze o nariz. Será que ele é da Universal do Reino de Deus? Será que ele é... Aquele ali é pastor. Será que ele fala na televisão? Mas eu posso também fazer alguma coisa. Eu posso estar fazendo alguma coisa dentro do Evangelho. Mas o que eu faço repercute, vai além da minha casa, além das paredes da minha casa, além da mesa do escritório, além da oficina em que eu trabalho, além do comércio que eu desenvolvo, repercute. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui vai sendo gravado, filmado, vai aparecer em outros lugares. Será que quem assistir isso vai gostar? Vai falar bem? O que estão falando de nós aí fora? Como é que está soando aí fora a nossa palavra, a nossa mensagem, o nosso testemunho? É nisso que a gente tem que pensar, irmãos. É nisso. Igrejas excelentes são igrejas que têm esse perfil, essa performance, e o que elas fazem repercute. Por último, deixo 2 outras palavras, acrescentando mais 2 palavras. A primeira delas é compartilhar. Compartilhar. Irmão, não seja egoísta. Não seja fechado. Não seja um casulo. Não seja uma casca de molusco. Mas seja uma ave, por exemplo, que bate as asas e voa, e canta, e faz barulho, e esvoaça, e alegra o ambiente. Seja assim. Compartilhe, converse, doe. Não é doa-se de doer, doe-se de dar. E a segunda palavra, exerça influência. Não seja influenciado.
presença e influência. E que Deus nos abençoe. Amém? Vai já estar indo embora. Bom, eu vou dar 2 avisos agora. O primeiro é o seguinte, que nós vamos ter uma pequena confraternização esse ano, né? Então eu peço que todos possam subir e participar conosco. Só que antes, tem um caderninho ali fora. Eu peço que cada um, antes de subir, ponha seu nome naquele caderno, fazendo um favor, que nós vamos ter um sorteio de 2 brindes. Então, que por favor, antes de subir, assine o caderno, por favor. E não vou embora, vamos subir, vamos compartilhar com a gente a segunda parte. Nós alimentamos nosso espírito, vamos alimentar nossa carne também. Então vamos estar subindo. E outra, antes de ir embora, por favor, antes de ir embora, procure eu, Valdenor, algum irmão do templo, para poder pegar a lembrancinha que nós fizemos para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem da melhor maneira. Tá? É uma coisa simples, mas com muito amor, com muito carinho para todos. Tá? Então, por favor, não vou embora. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, nossos irmãos do Bolsão hoje que estão, né? O aluno Casqueiro também tem. Enfim, a todos que aqui estiverem nessa noite, que Deus abençoe a todos. E vamos nos preparar para a segunda parte, né, pastor? Então, muito obrigado, que todos tenham um começo de semana aí maravilhoso na Santa Paz do Senhor. Amém? Então, vamos para a segunda parte. Não cair, por favor. Só cuidado com a escada. Oba! Fora da boia! Ô irmão Wilson! Ô Wilson! Você tem Orkut? Tem Orkut? Tenho. Tem? A minha filha tem. Não, quer endereço agora, por favor. Hã? Endereço. Como chama? É. Olha, eu sei como é que é o site da minha filha. É Roseli, com Y, Roseli, ponto, Hesed, Hesed, arroba, Gmail, gmail.com. Então vou repetir: Roseli ponto Hesed com H arroba gmail.com. É o e-mail da minha filha. E vai estar online agora. Essa é a minha placa comemorativa de 50 anos de ministério, que eu recebi como homenagem da Igreja Batista em Bertioga. E ontem, numa Assembleia Magna da Igreja, ali em Bertioga, eu fui nomeado, intitulado pastor honorário da Igreja.
Você vai na minha. A gente falou assim também. Depois eu como. Dá pra comprar coca no chão de Valdinha! Valdinha! Quero bolo, quero bolo.